Senhor Deus querido, obrigado por a oportunidade que temos de aprender da Tua palavra e refleti-la nas nossas vidas, nos nossos corações. Que cada um aqui, Senhor, tenha a motivação de cada vez mais buscar o Teu reino, nos diversos papéis de liderança que nós vivemos no dia a dia. Que o Seu Espírito, Seu Santo Espírito esteja nos acompanhando, nos dando sabedoria nas atitudes que temos. E fica conosco nesse tempo, Senhor. Seja para a tua glória, que seja para, de alguma forma, nos ajudar nesse caminho difícil que a gente tem, que é liderar pessoas, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Bom dia, pessoal. Meu nome é Erasmo. A gente está continuando aqui a programação das aulas relativas a líderes do reino. Hoje a gente vai falar especificamente liderança e pessoas. Vou trazer, é inevitável que eu traga um conteúdo mais de mercado para vocês, né? Tentar falar um pouquinho do que acontece no dia a dia, nas corporações, nos aspectos de liderança atuais, né? O que as empresas também estão seguindo, estão percebendo de necessidades. Mas é lógico que de maneira nenhuma desvinculado do que a gente tem visto aqui, né, com o Fernando e o Oswaldo, principalmente porque a gente vai trabalhar aqui até com alguns conceitos, né, que para mim são desafiadores. O primeiro deles é como é que a gente pode lidar, né, o tempo todo com liderança pelo Espírito, guiados pelo Espírito Santo. E às vezes a gente tem uma tendência de fazer uma dicotomia, né, de separar o que é espiritual e o que é natural. Isso não existe. A nossa mente humana tem essa tendência, mas como cristãos a gente não pode aceitar isso. Então eu escutei uma vez uma pessoa discutindo sobre comportamento, né, dentro e fora da igreja, dentro da área espiritual e fora da área espiritual natural. E eu fiquei assustado, porque era um cristão e me falou, não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não é assim que funciona. As coisas, a nossa vida, ela é espiritual e natural ao mesmo tempo. Então, um dos conceitos que eu falo para vocês que é um desafio para a gente, para mim, é exatamente isso, né? Lembra que a história que o pessoal fala, né, de o cara é um líder carrasco durante a semana, é um zagueiro carrasco no final de semana, jogando futebol no sábado, e é uma ovelha toda piedosa na igreja, né? Então, isso a gente está fazendo uma caricatura, mas não é assim que funciona, né? Então, como é que a gente faz, né, para lidar com liderança, aplicar, né, os conceitos que a gente tem visto aqui no nosso dia a dia? Outras duas desconstruções que eu acho que a gente tem que fazer aqui, antes de começar, é que a primeira delas, a gente também tem uma tendência muito grande de lidar com liderança no conceito de hierarquia, de chefia. Foi falado bastante aqui, que as coisas não têm que ser assim, né? Esse conceito de liderança ligado à hierarquia, Jesus foi muito claro quando ele derrubou esse paradigma, né? Em Mateus 20, 26, ele fala claramente, não será assim entre vocês. Esse conceito que o mundo tem, né, de que o líder é vinculado à hierarquia, isso não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. Então, esse é um ponto importante para a gente lembrar. E são desconstruções mesmo. Então, a primeira desconstrução que a gente tem que fazer, né, do ponto de vista humano, de achar que nossa vida espiritual é diferente da nossa vida natural, né? Segundo, liderança ligada à hierarquia. E terceiro, liderança ligada a protagonismo. A gente tem uma tendência de enxergar a liderança sempre ligado a protagonismo.
E espiritualmente não é assim. Em Filipenses 2,5 é muito claro sobre isso, ele desconstrói isso de uma maneira muito clara. Que a atitude de vocês seja a mesma de Jesus Cristo. Ele não considerou, né, ser igual a Deus, como algo que devia se apegar, mas esvaziou-se de si mesmo. Então, esse conceito de esvaziar-se a si mesmo é muito interessante a gente aplicar no dia a dia, né, como servo. Então, a primeira mensagem aqui interessante é que são 3 áreas de desconstrução que a gente tem que trabalhar no dia a dia. Por quê? Porque a gente sempre tem a tendência de voltar nesses paradigmas, né? Vocês concordam com isso? Vocês têm essa... É a batalha de todos nós, né? Então é isso. Tem um curso aqui que o Felipe deu há muito tempo sobre a questão de protagonistas e coadjuvantes da Bíblia, né? Bem interessante. Esse material talvez esteja disponível lá no acervo nosso. É um material bem interessante para a gente parar para pensar um pouquinho, né? Ele aborda muito assim, pessoas que não foram protagonistas na Bíblia, mas tiveram um papel essencial, tá? Então é isso com que a gente vai lidar aqui hoje. Eu trouxe aqui algumas literaturas, tá? Tem literatura secular. Uma delas, o Gerente Minuto, não é desse material aqui, mas o Fernando mencionou na aula que ele fez aí. Então eu coloquei aqui também, tá? Então, são livros que fizeram muito sucesso na época, por exemplo, O Monge e o Executivo, esse Gerente Minuto, O Oitavo Hábito do Stephen Covey. Então são livros interessantes que, mesmo da maneira secular, eles entendem a eficiência, né, que é ser um líder servidor. É lidar com a liderança de forma espiritual também, né? E a gente vai falar bastante sobre esses livros aqui, Santidade ao Seu Alcance, do Ivênio, que é muito bom também. Manso e Humilde, que é uma característica de Cristo sendo manso e humilde. A gente vai falar aqui também bastante. E um livro em particular que eu trouxe, não que seja um normativo para a gente, mas são aspectos interessantes, que é um livro que as empresas estão comentando bastante, que é esse The Geek Way. Assim, tem conceitos interessantes, até para a gente conseguir lidar com a geração que está vindo, né, essa geração alfa, que tem características muito particulares, né? É inegável isso. A gente vê os nossos filhos, né? A maneira com que eles lidam com as coisas é totalmente diferente. Então a gente precisa entender e se ambientar com esse novo, né, o horizonte que a gente tem aí. Então a gente vai falar um pouquinho disso também, tá? E é lógico, isso aqui é bibliografia complementar, porque a base nossa aqui é bíblica. Tá? E é interessante, gente, que eu estou no mercado mais ou menos há 40 anos, né? Mercado de tecnologia. E aconteceu, assim, eu tive momentos de mudanças bem radicais, como eu via relacionamentos, né, durante esse período. E a maioria delas foi realmente algum impacto que eu tive até bíblico, da palavra, em algumas coisas que me marcaram, né, em situações específicas. Uma delas, para exemplificar, né, a palavra branda desvia o furor. Eu, em determinado momento que eu comecei a tentar aplicar isso no meu dia a dia, foi uma guinada absurda em termos de relacionamentos no ambiente profissional. É algo vivo, né? Então, sem dúvida, o que a gente vai ver aqui é muito importante para a gente pensar um pouquinho nos nossos relacionamentos. A gente sempre tem oportunidade de liderança, seja num grupo do ministério aqui, seja numa brincadeira aqui no culto infantil, seja em casa, fazendo alguma coisa, de repente fazendo uma refeição, a gente está exercendo liderança, né? Então é por isso que eu falo tanto de desconstruir a ideia de hierarquia, protagonismo, posição, né? Que a gente vive liderança no dia a dia. Bom, a gente vai tentar passar por isso aqui, vamos tentar acelerar um pouquinho em determinados momentos, mas eu queria trazer para vocês algumas características claras que Jesus tem, tá? E que são, sem dúvida, referências para nosso dia a dia quando a gente pensa em liderança, tá? Então a gente vai passar por essas características aqui
e tentando fazer um paralelo com o nosso dia a dia. Vamos lá, começando aqui só para dar um contexto de mercado para vocês, e porque eu acho interessante que as empresas estão falando muito desse livro aqui, tá? Chama de Geek Way. O geek é um termo, assim, de um modo mais simples, é o que a gente conhecia antigamente como nerd, né? Só que o nerd era muito ligado a mais tecnologia, né? Hoje, digamos assim, isso aqui é um conceito que um médico, né? Ele tem esse perfil, um engenheiro, um arquiteto, são os geeks, é a geração alfa que tem algumas características específicas que a gente precisa ficar bem atento, tá? E esse livro, o cara identifica, uma parte legal desse livro, que eu achei que ele identifica 4 áreas de gestão que são muito específicas para esse pessoal. A primeira, eles são muito voltados à tecnologia de informação. Eles têm informação disponível para tomar decisões baseadas em evidências, em dados. Antigamente, no meio acadêmico, a gente via, né, no mestrado, você tinha que fazer uma coleta de artigos, comprovando aquela ideia que você tem, etc. Essa é a metodologia acadêmica, né? Hoje, todo mundo consegue fazer isso num estalo de dedos. Antigamente, a gente tinha que ir para a biblioteca, encomendar arquivo e tal. Então, não tem jeito. A gente está falando aqui, as pessoas têm acesso à informação. Você pode estar já acessando o livro aqui do Andrew McPhee, ver o que é, ou ver o resumo. Eu estou falando aqui, vocês já podem estar fazendo isso, né? Vendo alguma pesquisa com relação ao livro. Então, essa é o comum, né, hoje em dia, é a característica das pessoas. Então, as empresas estão preocupadas em saber lidar com esse tipo de perfil. Tá? O segundo é propriedade e empoderamento. Essa característica, esse perfil que tem acesso à informação hoje, eles pedem autonomia, eles pedem para ter oportunidade para levantar a voz e dizer, olha, isso aqui eu acho que deveria fazer desse jeito, a decisão é assim. E um líder, uma empresa que bloqueia isso, não dá, não convive mais com esse pessoal, tá? Não tem jeito. A terceira é a velocidade. E aí se fala muito, né, do, das metodologias ágeis, de fazer, né, os projetos, as iniciativas de uma forma mais iterativa, né? E principalmente o pessoal tem falado um negócio que é um pouco assustador hoje, mas tem sido falado muito, que é a velocidade, a importância, a prioridade que se dá à velocidade ao invés da perfeição. Tá? Então, é uma característica. Eu não estou falando que está certo ou está errado, tá, gente? Eu estou falando que o que ele está dizendo nesse livro aqui. Então, precisa também ter uma adaptação para esse tipo de gestão. A última aqui que ele fala é uma cultura de transparência. Ou seja, o cara que está lá com uma ideia ou está incomodado com alguma coisa, ele tem que ter um caminho livre para a liderança. Ele tem que poder levantar a voz e se posicionar. Então, é interessante, quando a gente pensa que a gente está lidando com essa geração que está vindo com todo esse potencial, que é maravilhoso, a gente vê aqui as transformações que foram feitas nos últimos anos, carro elétrico, né, a questão das viagens espaciais, a questão da informação, né, o que se tem hoje de ter. Então, realmente é inegável que as últimas gerações elas promoveram uma mudança mundial significativa. E as empresas estão preocupadas é o seguinte, ó, se a gente não souber lidar e liderar essas pessoas, a gente está complicado. Então, basicamente é isso aqui. Tem um outro aspecto que eu queria trazer para vocês, que é o seguinte, nem tudo também é maravilha, né? Tem um outro lado, o lado B também. O que acontece? Eu achei interessante essa pesquisa aqui da Sarah Conrad, do Michigan University. Ela fez um estudo junto com os colegas, né? Com 14 mil estudantes em 30 anos. Ela faz isso desde a década de 80. E ela percebeu no estudo, chegou ao resultado, que houve uma perda de 40% de empatia e um aumento do narcisismo. Interessante. E é uma coisa que a gente tem a impressão, eu, por exemplo, eu tenho essa impressão. Né? Vivendo aí os últimos 40 anos, eu noto isso até
40 anos de trabalho que eu tenho, pelo menos 35 anos são relacionados à equipe, né, liderar a equipe e tal. Então, eu vejo, acompanho isso, né? Também fui professor universitário por muito tempo, então acompanho essa mudança também. Então, para mim, eu não tinha os dados, tá? Até achar essa pesquisa, é uma coisa que eu desconfiava, mas isso aqui é fato, gente. Então, tem que lidar com isso também. E acho que aqui é explicável, porque assim as pessoas estão perdendo a capacidade de interação física. A interação virtual, sem dúvida, né? Mas a interação física e a empatia, por exemplo, depende muito disso. Porque quando você está fazendo uma negociação, você olha para o aspecto da pessoa e a linguagem corporal te direciona para a negociação para um lado ou para o outro. Agora, isso é treino. É treino, gente. Eu lembro de um funcionário que ele ficou muito tempo, tipo uns 2, 3 anos, né, em casa. Era um excelente desenvolvedor, o cara, potencial incrível. Só que a gente precisou pedir para ele, cara, você tem que pegar teu carro, ir lá em São Paulo no cliente, porque ele está com um problemão que só você pode resolver tecnicamente. Ele pegou o carro, pegou o bandeirante, chegou lá, na hora que estava chegando em São Paulo, quem vai muito para São Paulo sabe, né? Você chega ali, aquele tudo parado, né? Aquela nuvem escura, tudo parado ali, é uma visão difícil, né? O que o cara fez, gente? Pegou o retorno, voltou para casa, ligou para o chefe, eu não consigo. Não consigo. Então, assim, é interessante porque tem esse lado também, né? Que a gente tem que lidar com todo esse movimento que acontece aí nos dias de hoje. Esse negócio de empatia, eu costumo falar, tem até um outro curso que eu dei aqui, que eu não tenho dúvida que é uma das coisas mais valiosas hoje em dia, a gente estava até conversando, né, Fernando? Com o Fernando, não é? Uma das coisas mais valiosas do mercado hoje, porque é extremamente raro, sabe? As pessoas estão com dificuldade de ter empatia. Empatia é basicamente você conseguir se colocar no lugar da outra pessoa. E isso é fundamental, né, para a convivência, para a harmonia, né? E sem dúvida existe uma dificuldade hoje. Então esse aqui é só um panorama, gente, de algumas coisas que eu tenho notado no mercado que é interessante a gente trazer para vocês também no contexto que a gente está falando aqui. Uma coisa que me vem muito à cabeça com tudo isso Mateus 24:12 fala, né? Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Eu acho que perda de empatia, basicamente, é isso, gente. Sabe? É você não se preocupar, porque você se coloca no lugar da outra pessoa quando você se preocupa, né? Você exerce o amor, né, pela outra pessoa para tentar entender o lado dele, como é que vai, né, ele vai ser impactado com alguma coisa e tal. Então, é um negócio que a gente tem que estar atento, tá? Finalizando as questões de mais assim de um contexto de mercado para vocês, as empresas descobriram já uma coisa muito impactante para eles, que é o seguinte: tudo funciona como uma engrenagem. Se você tem uma boa liderança motivacional, você melhora o clima organizacional. Melhorando o clima organizacional, você melhora o engajamento das pessoas. Melhorando o engajamento das pessoas, você melhora os resultados da empresa. Então, facilmente eles chegam a essa conclusão e por isso existe um movimento agora muito grande nessa questão de clima organizacional. E tem um subproduto aqui, né, nesse processo aqui, que é a formação de novos líderes, que depende desse clima organizacional bom. Eu estava lendo esses dias, muito interessante, que um palestrante, foi chamado para uma convenção na Bahia, e ele chegou lá, é um tema de RH, né? A pessoa pediu para ele fazer uma palestra motivacional e tal, né? E ele perguntou para um líder lá, para um executivo, falou, mas qual que é a razão principal desta convenção aqui, né? É algo de venda, premiação, resultado? Ele falou, não, essa convenção aqui, o maior objetivo dela é ensinar as pessoas a dar bom dia. Fizeram uma pesquisa na empresa, dos funcionários, e, assim, centenas de pessoas mencionaram isso. Os chefes não dão bom dia.
Já vem assim, ô fulano, você tem um problema aqui, vai na minha sala para a gente resolver. O bom dia fica para. Então precisa fazer uma convenção, gastar uma fortuna para ensinar o pessoal a dar bom dia. Coisas que estão acontecendo, né? Com relação a estilos de liderança, eu não vou entrar, a gente não tem tempo, mas tem um material do Sebrae muito legal que fala desses estilos aqui de tipos de liderança, né? Isso aqui não tem o objetivo de dizer que é melhor, que é pior, mas basicamente, dependendo da situação, tá? Esses estilos eles se aplicam. Tem momentos que você tem que ser democrático, tem momentos que tem que ser liberal, tem momentos que você tem que exercer, né, uma liderança firme, tem que ser autocrática. O que é isso? O teu filho está lá no meio da rua, né, e numa avenida movimentada, você não vai chegar para ele falando, filho, olha só, vou explicar. Né, aqui tem um risco de vir um carro. Não, você pega ele pelo. Né, isso, tem que ser assim, também cabe, né? Então, esse material é um material interessante também se vocês quiserem pesquisar. Tá? Esse é mais um contexto, pessoal, assim, do que eu vejo que tem sido falado no mercado, que é importante a gente também falar um pouquinho para vocês, tá? Alguma dúvida? Comentário? Beleza. O que acontece, né? A gente já viu as 3 desconstruções que a gente tem que fazer na nossa cabeça, e eu gosto muito desse texto de João 10, que ele fala muito sobre liderança, né? Então aqui ele fala, Jesus começa a falar de um perfil de líder, que é o líder assalariado. Olha as características dele, gente. Ele entra no aprisco sem se identificar. Aí vocês começam já a fazer um paralelo com alguns líderes que vocês tiveram, tá? Já viu o líder que entra no aprisco sem se identificar? O cara fica lá na mutuca querendo te pegar? Esse é o cara. É um estranho para as ovelhas, é um cara que não é acessível, existe um bloqueio, uma parede, né? Ele não conhece, ele não se dá o trabalho de conhecer as ovelhas. Ele vem para furtar e matar. O objetivo dele é furtar e matar, é ter vantagem. Abandona o rebanho quando tem perigo, ou seja, é o primeiro, né, a abandonar o barco. Não se importa, porque é assalariado. Olha que interessante aqui, né, em contrapartida. O que o líder pastor, ele entra pela porta, ele entra na porta de entrada, né, ele se mostra, né, ele se faz conhecido. Ele conhece intimamente as ovelhas. O objetivo dele é que as ovelhas tenham vida. Ele protege o rebanho e dá a vida pelas ovelhas, né? Não é o cara que não se importa. Então vocês conseguem fazer um paralelo, né? A gente claramente tem experiências, né, com líderes, tanto desse lado aqui como esse lado aqui. Isso é claro para a gente. Acho que vocês podem começar já a pensar e fazer algumas associações na cabeça de vocês aí. É... Essa característica, né, gente, e aquilo que eu falei para vocês no contexto de mercado é importante para vocês saberem que o mercado mesmo está entendendo isso aqui. Ele está chegando à conclusão que existe um ganho, né, com o ambiente e tal, e dependendo diretamente do perfil do líder. Vamos lá. O que mais que fala aqui nesse aspecto? Esse outro texto eu acho muito interessante, que é o texto quando Jesus confronta Pedro, e lembra que Pedro, ele falou para Jesus que ele iria à morte por Jesus, né? Ele daria a vida, nunca ia abandonar Jesus. Pouco tempo depois ele negou Jesus 3 vezes. E depois desse evento, Jesus chega para Pedro e 3 vezes, né, ele confronta Pedro. E na primeira vez ele confronta, né, dizendo, Simão, você me ama? E o amor aqui, né, quem já analisou um pouquinho mais esse texto, aqui é o amor ágape, ele usa o termo amor aqui, é o amor ágape. E ele fala, olha, você me ama ágape, então cuido dos meus cordeiros. Não são ovelhas, são cordeiros, né? Ovelhas pequenininhas, que dependem mais do cuidado.
Olha que interessante, né? Pela segunda vez, ele confronta Pedro de novo, né? E Pedro sempre respondendo como amor filéu. Então Jesus pergunta para ele, Pedro, você me ama, ágape? E Pedro responde, Senhor, tu sabes que eu amo filéu. É muito interessante analisar no grego, né, essa passagem, que é muito rica, né? E a segunda vez acontece da mesma forma, e da terceira vez Jesus usa filéu. Eu acho que é uma confrontação para Pedro, dizendo o seguinte, Pedro, não é pela tua capacidade. Né? Você viu, se for pela tua capacidade, você viu o que deu. Você me negou 3 vezes. Eu preciso que você exerça um amor genuíno por mim, para cuidar das minhas ovelhas. E, gente, Jesus, pelo Espírito Santo, ele faz essa pergunta para a gente dia a dia. Quando a gente tem alguma responsabilidade de liderança, essa pergunta vem na cabeça do cristão. Eu estou liderando, mostrando meu amor, né, que eu tenho a Jesus Cristo, ou não? Ele pergunta para mim da mesma forma que ele perguntou para Pedro. E não por nossa capacidade. Né? Essa capacidade de liderar por amar Cristo, isso vem do Espírito Santo. Continuando isso, uma vez que a gente entende esse amor a Cristo, a gente pode fazer uma pergunta, né, para nós mesmos. Né? Quem é Jesus para a gente? A gente conhece Jesus intimamente? A natureza dele, intrínseca, o que ele é realmente, né? Para amá-lo da forma que Jesus perguntou aqui antes para Pedro, a gente tem que conhecê-lo. E em Efésios 3,16, ele sempre assim, desde pequeno eu leio isso aqui, eu fico bem assim surpreso com isso aqui, bem curioso, né? A largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus. Né? Conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Não existe outra forma de exercer liderança senão a gente conhecer esse amor. É o primeiro passo. Não adianta, a gente pode tentar por esforço humano, pode ler todos os livros aqui que eu falei, fazer uma série de coisas, mas se a gente não conhece a Cristo intimamente, não o ama de verdade, do jeito que ele perguntou lá para Pedro, vai ser muito difícil a gente exercer a liderança que ele espera que a gente exerça. E tem uma notícia boa nisso. Tá? Em 1 Coríntios 2,12, para mim é o grande motivador de tudo que a gente está vendo aqui. Olha só, nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito precedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Pelo Espírito, gente, essa capacidade de liderança que a gente está falando aqui está disponível para nós gratuitamente. Olha que coisa legal. Né? Quando a gente vê o texto de Jesus perguntando para Pedro, parece um negócio difícil, né? Parece um negócio assim, puxa vida, que difícil essa posição de Pedro. Mas Jesus coloca aquilo ali sabendo que pelo Espírito, Pedro seria apto para ter isso, essa capacidade. Né? Da mesma forma que ele pergunta para a gente, né, que ele faz essas 3 perguntas, ele também nos dá isso gratuitamente. Então, para a gente pensar um pouquinho. Voltando naquela primeira desconstrução, né, a gente tem uma oportunidade diária, né, aqui, fora aqui, de mostrar pela nossa liderança que a gente conhece a Cristo, que a gente tem acesso ao amor de Cristo. Tem uma história que me contaram muito tempo atrás, que uma pessoa foi evangelizar, né, um colega de trabalho, e esse colega de trabalho já chegou para ela e falou, pode parar, não quero ser crente. Eu falei, por quê? Porque meu chefe é crente. Se for crente do jeito que né, ser crente é o que ele faz com a gente, não dá. Eu não quero isso para mim, não. Eu não quero esse perfil, não. Então, assim, as pessoas estão observando, né, como a gente lida. E liderança é complicado porque
quando o bicho pega, quando tem problema, aquela história, um amigo meu falava, né? Em casa que falta pão, todo mundo grita e ninguém tem razão. Então, na hora que a coisa pega, é essa hora que as pessoas estão observando, né? A gente lembra que a gente falou, uma coisa é uma coisa, outra coisa, né? Não é. O espiritual não é diferente do carnal, eles são do natural, eles são interconectados, né? Então, isso são algumas características aqui que eu queria colocar de pano de fundo antes da gente entrar no mais específico aqui. Tá? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Um comentário? Vamos lá, então. Bom, a primeira característica de Cristo é a acessibilidade. Tá? E aqui eu peguei esse lado desse livro do Dane Ortlund, Manso e Humilde. Ele fala que em um só lugar da Bíblia, Cristo define o coração dele. Em um lugar da Bíblia. Mateus 11, 28. Ele define claramente como é que é o coração dele, o perfil do coração dele. Ele fala que ele é manso e humilde. Então é super conhecido aqui esse texto, né? Venham a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Meu jugo é suave e meu fardo é leve. A palavra que o Dane usa para esse texto aqui é acessível. Pensa numa pessoa mansa e humilde. Pensa num amigo extremamente manso e humilde que você tem. Você tem alguma restrição de abordá-lo, de levar um problema, ou pedir uma ajuda para ele? Nenhuma. Agora pensa num cara extremamente arrogante, nervoso, orgulhoso. Exatamente. É fácil levar alguma coisa para essa pessoa? É fácil falar de problemas para ele? Tinha um VP lá, um vice-presidente, que eu achava interessante, que ela falava assim, não me traga problema. Não quero saber de você me trazer problema. Aí um dos nossos colegas desavisado, né, virou para ela, não seja VP então. Bom, você já sabe o que aconteceu com ele depois disso, né? Então, foi promovido pro mercado. É. Mas assim, uma coisa interessante, voltando lá para a engrenagem, gente, é que o que eu já vi de situação de prejuízo, gente, em projeto, né, em iniciativas na empresa, simplesmente porque o cara lá da ponta não tinha coragem de avisar, de levantar a mão, de falar, olha, eu estou vendo um negócio aqui que vai dar problema. Olha, está errado, uma coisa que eles estão fazendo aqui está errado. Começava lá na ponta. O simples fato do líder não ser acessível. Olha que interessante, vocês já devem ter visto isso também. Sabe aquela coisa de você ter um problema e meu pai me deu uma moto e ele falou para mim o seguinte, ó, você não caia com essa moto, porque no dia que você cair com a moto, eu tiro ela de você na hora. O que aconteceu? Eu caí com a moto, ralei todo, e nesse calor da época eu passei uma semana de calça comprida, camisa até aqui, em casa. Meu pai, você não está com calor? Eu falei, não, imagina um frio danado. Então. Ou seja, não falei nada para ele, porque se eu falasse eu perdesse a moto, perdi a moto. Né? Então é assim, gente. Olha só, Cristo está dizendo aqui o seguinte: eu sou acessível. Você não precisa marcar a hora para estar comigo. Você não precisa de intermediário. Você tem toda a liberdade para se achegar a mim. Não importa como você esteja, não importa o que você aprontou. Você é livre para se achegar até mim. Isso é o que está dizendo aqui nesse texto. E é dessa forma que a gente deve refletir, né, o amor de Deus para as pessoas. Agora, colocando em prática isso aqui, tudo que a gente viu antes, né, é deixar essa abertura
para as pessoas se achegarem até a gente com os problemas, com as dificuldades, com os erros, né? Isso facilita muito. Como é que a gente faz isso no dia a dia? É relacionamento. Lembra que a gente falou de empatia, de praticar, né? Isso é prática. É entender que em determinados comportamentos, mesmo sem a gente saber, a gente trava a comunicação. Isso acontece. A gente às vezes não está notando que a gente está travando a comunicação. Criam bloqueios, né? Uma resposta talvez mais ríspida, um comentário ácido, uma crítica, uma voz mais alta em alguns momentos. Cada vez que a gente faz isso, a gente fecha uma portazinha da comunicação. E por aí vai. Então, para a gente pensar também essa primeira característica aqui de Cristo. A segunda característica que eu queria falar para vocês é estável e atemporal. Olha que interessante. O coração de Cristo, além de acessível, ele é imutável. Ele tem o mesmo amor quando ele nos abençoa, quando ele nos disciplina e quando ele condena. Olha que interessante. Nesse livro também do Dan ele cria algumas situações, ele mostra algumas situações que ele exemplifica. Quando Deus está abençoando, ele faz com uma alegria amorosa. A gente nota, né, isso na Bíblia, a alegria que Deus sente em abençoar. Né? Mas quando ele disciplina, é o mesmo amor, só que em forma de providência. Ele tem que intervir, ele tem que fazer alguma coisa, né, para a gente ou corrigir algum erro, ou mesmo não fizemos nada errado, mas ele quer o nosso crescimento. Então, de repente, tirar da zona de conforto. Então, ele disciplina com uma providência amorosa. Agora, o que me parou e fez pensar é o terceiro item aqui, gente. Ele condena com um lamento amoroso. A condenação de Deus na Bíblia, ela nunca é por vingança, porque ele está bravo, né? Porque ele está punindo, né? Porque você fez alguma coisa e ele não gostou disso, ficou bravinho. Não existe isso. Basicamente, ele condena com amor amoroso. Um exemplo disso para a gente entender, imagine uma mãe extremamente justa que tem um filho que é traficante, matou 2 pessoas e está condenado. Essa mãe extremamente justa, que concorda que o filho está lá pagando pelas decisões que ele teve, da mesma forma ela ainda ama o filho. É um amor com lamento. Então, falando, por exemplo, da morte eterna, Deus trata isso com um lamento. Agora, tem base bíblica para isso? Sim. Hebreus 13, 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Em todas essas situações, em todos os eventos, né, que a gente estuda sobre Cristo, quando na eternidade passada, quando ele esteve entre nós e hoje assentado, ele não muda, o coração dele é o mesmo. Agora, como é que a gente traz isso para nosso ambiente? Né? Esses dias, alguns meses, na verdade, tem um determinado problema lá na empresa que a gente não conseguia resolver, e dependia de disciplina do pessoal para fazer algumas coisas, alguns apontamentos, tudo, né? Eu estou carregando esse negócio há muito tempo e, num determinado momento, eu perdi a paciência. Eu entrei numa reunião, não tinham feito o que precisava, a coisa não estava indo. Eu sei que eu falei, assim, não notei. Falei na reunião de cobrança, em tom de cobrança mesmo, né? Aí, depois da reunião, uma funcionária lá que há muito tempo trabalha comigo, pelo menos uns 15, 20 anos, ela mandou uma mensagem dizendo assim: esse não é você. Duro, hein? Aquilo me pegou de cheio. Esse não é você.
Jesus Cristo não é assim, gente. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre, né? E a gente tem que tomar cuidado com isso, né? De novo, lembra? Pelo Espírito Santo a gente tem as coisas que gratuitamente Deus preparou para a gente, né? A nossa vida é um tropeça, cai, levanta, se arrepende, olha para o que fez com tristeza, clama a Deus para melhorar e a gente vai melhorando, né? Ainda que leve 80 anos, né? Mas a gente vai melhorando. Eu tô quase lá, já faz um tempão e eu fico triste com essas coisas porque não. Mas é isso. Vamos fazer um intervalinho, a gente continua? Bom, uma outra característica que eu queria falar para vocês é sobre alegria. E interessante a gente pensar, né, que tem pessoas, eu me relacionei com algumas pessoas que eram meus líderes, que claramente ele não ficava feliz em ver que eu tinha uma ideia boa, deu um resultado bom no projeto. Eu não sei o que acontecia, mas ele não ficava feliz, sabe? Eu não entendia aquilo, porque para mim é sempre um prazer, né? Ver um liderado tendo sucesso ou melhorando, se desenvolvendo, né? Mas é algo que eu percebi. E falando de Jesus, né, antes de a gente entrar nesse tema, eu gosto muito desse texto que fala o seguinte, em Hebreus 12, 2, né? Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da fé, ele, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, sentou-se à direita do trono de Deus. Olha que interessante essa alegria, gente. Quando a gente olha nessa alegria, que é uma alegria com perspectiva, a gente associa alegria com um momento bom, né? Normal. Aconteceu alguma coisa, eu estou boa, eu estou alegre. Essa alegria, ela vai muito além disso. Ele projetou a alegria que seria a nossa reconciliação e com isso suportou a cruz. Que alegria é essa que ele sentiu nesse momento, né? Essa perspectiva de alegria? É a alegria da nossa reconciliação com ele. Da mesma forma, eu queria que vocês fizessem uma reflexão, né? Quando a gente está passando por uma situação difícil, a gente tem que pensar nisso também, sabe? Não olhar só para o momento, não olhar para a situação ou a dificuldade e projetar aquilo, o objetivo final, porque provavelmente a gente está passando por algumas coisas ruins com um propósito. E se a gente acredita que o plano de Deus é sempre perfeito, puxa vida, né? É uma alegria proposta que a gente não vê, a gente não sabe qual que é o plano dele. Mas se o plano dele é perfeito, a gente pode dizer que a gente tem uma alegria proposta a todo momento. Concorda? É diferente ver essa perspectiva, né? E quando a gente está lidando com pessoas, a gente precisa transmitir isso para eles, porque as pessoas vêm até a gente trazendo situações difíceis, né? Olha o que está acontecendo. E você mencionar esse tipo de coisa encoraja, né? Então é um aspecto importante também. Outro aspecto que eu queria comentar com vocês é o que eu comentei do meu chefe, né? Olha que interessante. Cristo mostra aqui uma alegria imensa em encontrar a ovelha perdida, então uma alegria ligada à salvação, e uma outra alegria ligada ao desenvolvimento dos filhos. Então, aqui o primeiro texto de Lucas 15, 4, né? Ele encontra a ovelha perdida, então reúne os amigos, vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. No segundo, do 2 João 1,4, ao encontrar alguns de seus filhos, muito me alegrei, pois eles estão andando na verdade, conforme o mandamento que recebemos do Pai. Olha que interessante, o líder se alegrar pela salvação do liderado e se alegrar pelo desenvolvimento do liderado. Não tem coisa melhor que ver, né, os filhos andando na palavra. Trazendo para aquilo que eu falei, né? O líder ele pode ter uma reação de ameaça, por exemplo, quando eu falei, né, quando tem alguma coisa interessante que um liderado faz, ou um sucesso, o resultado de um projeto e tal, ele pode ver isso como uma ameaça.
Ele pode ver isso como indiferença, então não existe alegria, não existe, né, não dá os parabéns, não comenta, simplesmente passa por aquilo indiferente, né? Ou ele pode mostrar uma alegria imensa com aquele resultado. Então tem assim uma coisa interessante, pessoal, que eu uso bastante, que são os momentos de impacto. Momento de impacto é aquele negócio que um chefe falou para você há 35 anos atrás e aquilo você lembra como se fosse hoje. Vocês têm essas coisas na cabeça de vocês? Os momentos de impacto? Ou o pai falou, a mãe falou, o irmão falou, o chefe falou. Né? Então é interessante que a gente vai construindo esses momentos de impacto com as pessoas que a gente se relaciona, pelas coisas que a gente fala. São 3 segundos que você dá uma resposta atravessada que vai ficar na cabeça daquela pessoa por toda a vida dela. Olha, a relação de tempo é cruel nesse aspecto. E a gente precisa estar atento a isso. Então, essa alegria de Cristo, ela não depende das situações, ela tem uma perspectiva diferente, e ela está ligada a como a gente se comporta com relação ao sucesso de quem está trabalhando com a gente. Tá? É muito importante também. Vamos lá, mais um aspecto. E aqui eu vou entrar na dúvida do colega lá com relação ao comportamento de Jesus com os fariseus. Tá? O que acontece, gente? A Bíblia traz alguns textos que mostram claramente que a natureza de Cristo, a natureza de Deus, é uma natureza que se alegra com as bênçãos e trata com pesar o juízo, a condenação. E tem alguns textos aqui para trazer para a gente ver isso, né? Ele tem um coração que se identifica mais em compadecer e perdoar do que irar-se. Isso foi um negócio que, assim, mudou um pouco a minha maneira de ver, né? Tanto no livro do Ortolund quanto em Thomas Goodwin, por exemplo, O Coração de Cristo, ele traz muito esse conceito. É um livro que foi escrito lá em 1700. O Ortolund usa essa bibliografia no livro dele. Que ele fala disso. É, usando, por exemplo, Jeremias 3,32, fala assim: embora ele traga tristeza, mostrará compaixão. Tão grande é o seu amor infalível. Porque não é do seu agrado trazer aflição e tristeza aos filhos dos homens. Vamos entender isso aqui, gente, direitinho. Ele pratica a justiça, mas não é do seu agrado. Entendeu, amigo? Isso é chave para a gente entender isso. Não é do agrado dele trazer condenação, né? Trazer aflição. Então, esse cara, por exemplo, Thomas Goodwin, ele fala de uma maneira com relação à misericórdia de Deus que é como se assim, tentando fazer um paralelo com uma característica humana, tá? Tentando trazer uma característica divina para o nosso, didaticamente, para a gente entender. Então, Thomas Goodwin fala que, de certa forma, a misericórdia de Deus é mais natural que os seus atos de justiça. Olha que interessante isso. É mais natural a ele trazer misericórdia. Em Ezequiel 33:11 fala assim: diz-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do ímpio. Comprova o que Thomas Goodwin está falando, né? Mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois, por que razão morrereis, ó nação de Israel? Em 1 Timóteo 2,3 fala, isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Isso é muito importante, pessoal. Entender a natureza de Deus. Ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele não tem prazer em trazer condenação. E ele deseja que todos, não só os filhos, ele deseja que todos sejam salvos.
Porém, se existe uma decisão de rejeitar Deus, rejeitar Cristo, lembra do do lamento amoroso que a gente comentou? Ele tem um lamento amoroso. Então, ele é um Deus justo e zeloso, que vai atuar? Com certeza, ele vai atuar. Ele vai trazer aflição, vai trazer condenação, mas essa não é a obra natural dele. É difícil para a gente, né? A gente entender esses conceitos, mas é importantíssimo para a gente entender a misericórdia de Deus, gente. E mais importante, a gente também trabalhar em nós mesmos a questão da ira. Porque aqui ele fala que a gente pode ficar irado, quando a gente deve ser zeloso e justo, só que é uma ira sem pecado. O que é uma ira sem pecado? É uma ira que exerce esse amor de lamento, sabe? Esse lamento amoroso que Deus tem quando ele traz juízo. Significa o seguinte, de certa maneira, existe um pragmatismo nisso, né? Existe a rejeição, a pessoa tomou a decisão, né? Não há o que fazer. Então a gente lamenta. É um conceito difícil de entender, tá? Mas é importante a gente, porque a gente sempre associa justiça e zelo com a questão emocional, né? Como a gente está, a indignação que a gente está se sentindo e a vingança, né? Querer que seja punido. Isso não tem nada a ver com o amor de Deus que a gente lê aqui. Então é para refletir, né? Alguma dúvida? Fala. Vendo o escopo das escrituras, eu entendo. Só uma passagem que me vem à mente é isso, quando fala em Isaías que agradou a Deus Moelo, quando Jesus está na cruz. Ali você entende que o agrado de Deus era pelo resultado que estaria acontecendo, ou porque a única passagem que eu consigo ver de Deus se agradando em realmente fazer justiça, todos os textos aí, né, falam que Deus não se agrada. Naquele caso, você acha que é uma exceção porque era Jesus e porque ele estava pelo resultado. Você lembra da alegria que foi proposta daquele versículo que a gente viu, né, de Hebreus? Então, pela alegria que foi proposta, ele foi providencial. Aí lembra das três perspectivas do amor que a gente falou? O amor alegre, o amor providencial. Então, pelo amor providencial tinha que ser feito, tem que ser feito. Você vai fazer, por exemplo, teu filho machuca, vai ter que tirar a unha. Um exemplo bem bobo, né? Tem que fazer aquilo, né? É um par. Mas ali, nesse caso não é agradável, Alonso. Mas ali fala, agradou a Deus Moelo. Pelo resultado. Ok, isso que eu também entendo isso. Mas o teu filho, por exemplo, você vai pensar o seguinte, não, pô, tá difícil aqui, mas imagina, você já vê a cicatrização, você já vê ele correndo de novo, jogando futebol. Essa é a alegria que está proposta, né? Mais alguma dúvida, pessoal? Então vamos lá. Bom, além disso, zeloso e justo é um coração tardio em irar-se, que também tem tudo a ver com o que a gente está falando, né? Ele tem um coração predisposto a salvar, que a gente falou, e tardio a irar-se. E essa questão aqui, super conhecido, Tiago 1,19, né? Tardio em falar, tardio em irar-se. Lembra o que eu falei dos momentos de impacto, né? São os 3 segundos que a gente não pratica isso aqui e a gente gera um momento de impacto pela vida toda de uma pessoa. Você vai lembrar daquilo pro resto da vida. Né? O Mark Ellis, ele fala um negócio interessante, né? Que são os 3 segundos fundamentais para você pensar antes de falar alguma coisa quando você está nervoso. Não fazer besteira. Os 3 segundos para não fazer besteira. Pensa, para um pouquinho, né? Antes de... eu sempre falo para vocês, alguns já escutaram, né? Mas para mim foi um momento de impacto meu, né? Esse aí. Faz muito tempo, faz uns, sei lá, uns 20 anos. Né? Eu tinha um controle lá na empresa que precisava ser feito, a partir que o pessoal tinha que fazer apontamento, né? As horas. E era um negócio muito rígido. Toda quinta-feira já saía nota para todos os gerentes falando para o pessoal não perder o apontamento de sexta-feira da semana, tal. E tinha um menino lá que ele
falhou, o apontamento não fez o apontamento, esqueceu. Aí eu liguei para ele na sexta-feira, falei, o relatório apontou você aqui, né? Ele já tinha já era recorrente, já tinha feito isso uma vez. Aí eu falei para ele, cara, a gente precisa disso aqui, não vai falhar nesse apontamento hoje. Era sexta-feira, os relatórios estavam correndo. Aí falei para ele, você vai fazer isso hoje, faz agora, né? Para você não esquecer. Aí beleza, tal, esperei um tempo, tudo, imaginava que ele tinha feito. Aí tirei um relatório final do dia lá, não apareceu. Aí no relatório automático disse que ele não tinha feito o apontamento. Ah, eu não esperei os 3 segundos, não. Peguei o telefone, liguei para ele. Ele era home office, né? Morava acho que no Paraná, sei lá. Eu liguei para ele, mas nem perguntei. Falei, cara, eu já não te falei? Eu não te falei, nós conversando? Eu não entendo essas coisas. Eu não entendo. Pô, você devia ter feito o negócio na hora que eu falei, você não fez. O que justifica? E aí agora, como é que eu vou fazer? Erasmo, não tem desculpa mais. Não tem. Pega agora esse negócio do computador e faz agora. Ele falou, Erasmo, não tem desculpa. Eu falei, Erasmo, eu estou no velório do meu pai. Entendem o que é momento de impacto? Esse negócio aconteceu há uns 20 anos. Então é assim, gente, a gente sabe, né? Vocês sabem de situações que ocorreram em família, sabe? Que às vezes fazem um racha na família para a vida inteira por uma coisa boba, né? Coisa que podia ser evitada. Então é um dos versículos mais sábios assim na Bíblia que eu entendo, né? Eu acho muito interessante aqui em Lucas 19, 20, isso aqui fala muito para mim de liderança, né? E vocês lembram da passagem das minas, né? Que um dos caras que recebeu, os outros investiram e tudo mais, e um enterrou a mina. Aí, quando o senhor foi atrás dele, tal, para prestar contas, né? Ele fala um negócio, gente, que é muito interessante. Ele fala: tive medo porque és um homem severo, tiras o que não puseste e colhes o que não semeaste. O que eu queria trazer daqui é o seguinte: olha a reação de medo, né, que as pessoas têm, de paralisia diante da imagem que era falsa, né, que as pessoas têm dos líderes, né. Então isso é muito importante porque a gente entende aquela engrenagem que a gente mostrou, porque é como o seguinte, o óleo daquelas engrenagens é o ambiente, né, que a gente cria aonde a gente está liderando. Se a gente não cria esse ambiente favorável, acessível, etc., as engrenagens emperram. Por quê? Porque gera paralisia nas pessoas. As pessoas não. Aqui é o caso típico da paralisia, né? Ele pegou a mina e enterrou, de medo. E é assim também com as pessoas. Se a gente cria essa imagem, né, de iracundo, do cara emocional, etc., as pessoas vão se retrair, não vão ter acesso a gente, vão esconder os problemas, vão trabalhar mais para se defender e culpar os outros do que fazer o trabalho que tem que ser feito, né? Então é consequência disso aqui. Bom, seguindo aqui, está caminhando bem. Características de empatia e compaixão. Quando a gente viu lá em João 10, que o pastor conhece as ovelhas e as ovelhas conhecem o pastor, né? Essa relação de intimidade, ela só acontece quando existe essa questão de empatia, gente. E esse texto de Hebreus 4 é muito legal. É um texto que sempre me vem à mente quando eu estou passando por dificuldades. E quando a gente está, por exemplo, no fundo do poço, gente, com um problema muito sério, é tão bom a gente
trazer à memória, né, que Cristo, ele consegue se compadecer da gente porque ele já passou por essas experiências. Se você está vivendo, está no fundo do poço por conta de rejeição, olha para Cristo e pensa no seguinte: ele já viveu a rejeição. Ele sabe o que você está sentindo. Ele sabe exatamente o que você está sentindo. Lembra que ele esteve aqui na Terra, ele tem um coração que é humano, então ele sabe o que é a rejeição. Então você tem acesso a um Deus que sabe exatamente o que você está passando. Não é maravilhoso isso? Não dá um baita suporte para a gente quando a gente está em dificuldade? Saber disso e saber que ele está do lado? Então, quando a gente exercita a liderança, é esse o clima que a gente tem que criar. Sabe? É essa a nossa preocupação de ser empático o suficiente para fazer com que as pessoas olhem para a gente e falem: esse cara sabe o que eu estou passando. Não é um cara que está lá em cima, que eu não tenho acesso, eu não posso falar com ele, eu tenho medo de falar com ele, ele não dá a mínima porque eu estou passando, ele não tem a mínima ideia do que está acontecendo comigo. Não é assim. Se a gente quer seguir o modelo de Cristo, a gente tem que exercitar isso aqui. E está claro para a gente que Jesus é compassivo, né? Esses três textos aqui, eles são maravilhosos para a gente não olhar o que a gente viu antes como um texto teórico, mas sentir na prática, né? Jesus chorou, né? No caso lá da morte de Lázaro, ele chorou quando ele viu a situação de Jerusalém, né, do povo. Teve compaixão, né, das multidões. Então, é muito legal a gente conhecer. Lembra quando a gente falou no começo de conhecer a Cristo em intimidade? Muitas vezes a gente tem aquela ideia de, tudo bem, ele esteve aqui, viveu conosco, mas agora ele está à direita do Pai. Será que ele está vendo realmente tudo isso que está acontecendo comigo? Quem está em dificuldade tem esses pensamentos, gente. Mesmo cristão. Né? Cristãos honestos têm esses pensamentos na hora da dificuldade. E a gente se esquece do Deus que a gente tem, a gente se esquece de Cristo. Então, nesse momento, né, é trazer à memória isso aqui tudo e lembrar da natureza dele. E que bom se a gente conseguir criar um ambiente que as pessoas se sintam assim também, né, no ambiente que a gente está trabalhando a liderança. Ok? Alguma dúvida aqui? Tranquilo? Vamos lá, um líder intercessor e providencial. Outra característica de Cristo que me encanta e faz uma diferença muito grande na minha vida quando eu estou em dificuldade é isso aqui, gente. Hebreus 7, 25 diz assim: portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele se aproximam de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Vocês já imaginaram isso? Isso aqui quebrou a imagem que eu tinha de Jesus Cristo do lado de Deus no céu, inacessível. Olha só, ele vive sempre para interceder. Já pararam para pensar nisso? A todo momento ele está intercedendo por nós, gente. Você está em dificuldade? Ele não só se compadece e sente o que a gente está sentindo, como ele, nesse momento, ele está intercedendo por nós. Em Romanos 8,34 diz: quem os condenará foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Ele é enfático nisso, né? O texto bíblico é enfático nesse aspecto. E ele é providencial. Esse texto de 1 João 2 fala o seguinte, né? Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado, para que com o Pai seja Jesus Cristo justo. Ele atua. Eu gosto de uma ilustração na minha cabeça que eu acho interessante, né? A gente imagina estar num tribunal onde o juiz, o advogado e o réu é a mesma pessoa. Interessante, né?
exatamente dessa forma que está aqui, né? Mas gente, ele é o juiz, Jesus Cristo é o juiz, ele se coloca como advogado. É interessante a gente fazer esse exercício, né? Como é que seria um julgamento dessa forma, né? O juiz é o advogado e ele se coloca no lugar do réu. Maravilhoso. Né? Mas essa intercessão e essa motivação de ser providencial, né, que ele tem, isso é tão importante para o nosso dia a dia também, gente, porque vocês sabem, o volume de tarefas, atividades que a gente tem, e para realmente exercitar isso aqui é difícil, sabe? Porque você tem os problemas, cada um tem um problema, às vezes tem um grupo grande, né, que você tem que lidar, e são diversos problemas, e não é fácil. Liderar não é fácil. Mas acho que um coração, e essas coisas todas elas se encaixam, né? Elas são conectadas. Um coração compassivo, ele cria condições para também ser um coração intercessor e providencial. Eu tive uma situação, vem aí lembra dos momentos de impacto. Eu tinha uma salinha e do lado ficava lá uma colega de trabalho que ela gerenciava muita gente. Ela tinha acho que umas 200 pessoas no grupo dela. E um trainee, ele viajou de férias, do grupo dela viajou de férias e acabou sofrendo um acidente e na Europa e ficou em coma. E eu, as baias eram pequenas, né, tinha uma divisória pequena, eu assim, não tinha como não escutar, né, o que ela estava falando. Mas, gente, me marcou o que essa mulher fez por esse menino. A conta ficou em centenas de milhares de euros lá, ele não tinha como pagar, a família não tinha como pagar. Ele ficou 3 meses nessa situação. E a quantidade de telefonemas, o tempo que ela gastou, eu imagino uns 30% do tempo dela nesse período, pelo menos no primeiro mês, foi para intervir, para resolver o que tinha que resolver, a questão do hospital, a questão do dinheiro, do plano de saúde. Eu fiquei chocado, eu falei para ela depois, eu falei, olha, você me deu um exemplo do que um gerente deve fazer pelo funcionário, sabe? É interessante que essa coisa de compaixão, né, e interceder pela pessoa e ser providencial. Às vezes a gente não tem essa motivação, sabe? Essa motivação que ela teve, que eu vejo como uma característica clara de Cristo que a gente está falando, né? E é uma coisa para a gente pensar também, porque faz parte, né, da liderança a gente se envolver com situações onde você vai ter que mergulhar junto com a pessoa. Não adianta bater nas costas e falar que você vai orar. É bom orar, tem que orar, mas tem situações que você vai ter um componente de sacrifício muito grande na situação. Né? Cristo nos ensina isso. Né? Então, intercessor. Uma outra característica, gente, é a questão de um líder amigo. E essa também, às vezes, é um paradigma, né, que, pelo menos a liderança mais antiga, né, pregava que não, você não pode ser amigo dos liderados. Tem que manter ali, né, aquela posição de, né, respeito, inacessível. Né. Há algo de errado nisso? Não, em João 15,15 também, muito claro. Né, já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, os tenho chamado amigos, porque tudo o que eu ouvi de meu Pai, ele se tornei conhecido. Então, sim, a gente tem que exercer amizade. Como? Características. Vamos pegar algumas características. O que é exatamente, Erasmo, a gente exercer amizade quando está lidando com liderança? Gente, é cuidado. Né? Um amigo cuida. Na adversidade, ele vai cuidar. É sinceridade. Tem momentos que a gente precisa chegar para um amigo e dizer, cara, você está indo para um caminho errado, né? A repreensão feita abertamente, melhor a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica os beijos.
muito sábio, né? Então, ter sinceridade, falar, ó, isso aqui não está legal, né? E sacrifício, como eu falei, né? Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. É, eu vivi uma experiência interessante de um cara que estava no meu grupo e eu abri um espaço mais de mentorização, né? Então, além dele trabalhar no meu grupo, a gente tinha umas sessões de mentorização por bastante tempo. E ele teve alguns momentos muito complicados na vida dele, né? Financeiros e tal. E a gente acompanhou isso por anos. E incrível, gente, que quando eu tive uma dificuldade, ele, sabe, ele me ligou e falou, cara, a gente precisa sair, vamos sair, conversar, vamos marcar uma vez por semana. Ele tinha a família dele, os filhos, um monte de coisa para fazer, mas ele fez questão de estar comigo junto. Eu achei muito interessante. Eu falei para ele, eu falei, olha, eu tinha uma relação de líder e liderado com você, que hoje eu vejo que é muito, muito, muito mais que isso. A gente se ajudou, eu te ajudei em alguns momentos, você me ajudou em outros momentos. Então, lembra quando a gente falou das desconstruções lá no começo, gente? Isso não tem nada a ver com hierarquia, não tem nada a ver com protagonismo, né? Vamos tentar quebrar isso, né? Eu sei que como cristãos a gente tem esse entendimento, teoricamente a gente conhece isso tudo, mas a nossa natureza humana é complicada. Ela sempre bate na nossa porta e fala, não, é hierarquia, liderança é hierarquia, é chefia, né? É protagonismo, você tem que estar lá. Não, não é nada disso. Está muito claro para a gente com os textos que a gente viu aqui. Vamos lá. É, indo para o final aqui, pessoal, como é que a gente consegue exercitar tudo isso que a gente viu aqui? Humanamente é impossível. A gente traz os paradigmas, né, os conceitos que a gente tem, humanos, seculares. Só existe um caminho, é pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vai mover-nos a ter, aqui, diz em Gálatas 5:22, né? A gente viu aqui nessas características de uma forma um pouco diferente, né? Mas a gente falou aqui dos frutos, né, do Espírito aplicados à liderança. Então, é buscar a Deus, é dizer, Senhor, eu por mim eu não consigo. Eu não tenho capacidade para fazer isso tudo que a gente viu aqui, né, que a gente estudou. Me dá forças, me dá entendimento, me dá a capacidade de esperar os 3 segundos lá do que o Marquelis fala e não fazer burrada, né, não falar coisa que eu não devo falar. Interceder, gastar tempo, me sacrificar pelas pessoas, né? E tem um texto que eu gosto muito em Gênesis 33, que é muito curioso isso aqui, né? Moisés chegou para Deus e disse o seguinte: peço-te que me mostre a tua glória. Todo mundo gostaria de ver a glória de Deus, né? A gente imagina, né? Puxa, lá no céu, eu vou ver a glória de Deus, né? E olha só que interessante, Moisés perguntou isso para Deus. E sabe o que Deus respondeu? Diante de você farei passar toda a minha bondade. Você me pediu para ver minha glória? Eu vou te mostrar a minha bondade. Então, nesses paradigmas que a gente traz, que liderança está relacionada à glória, gente, esse texto nos ajuda a lembrar o seguinte: liderança tem a ver com bondade, não é com glória. E que fique como um momento de impacto para a gente, né? É lembrar em liderança como bondade, não como glória. Trabalhar essa coisa na nossa cabeça. De não pensar em glória. Porque a gente tende para isso. Se deixar no piloto automático, a gente vai tender para esse lado. Tá? Eu costumava dizer que tem 3 maneiras de você gerenciar. Eu já falei isso em outros cursos para vocês, alguns já devem ter escutado. Tem 3 maneiras de você gerenciar um grupo. Por paixão, dinheiro ou medo. Se você gerencia o grupo usando medo, você traz uma resposta de covardia, de paralisia.
de um querendo colocar a culpa no outro. Mas é uma técnica que muitas vezes eu vi as pessoas aplicando e eu sofri com isso muito tempo. Pessoas que, meus líderes, chefes que claramente lideravam por medo. Tinha uma reunião de prestação de conta e, ai, se você tivesse no vermelho. Mostrava um quadro lá com o nome das pessoas. Esse aqui está vermelho. Se você tivesse nas, ai de você. Ou seja, as pessoas faziam de tudo. Se pudesse pintar o vermelho de verde, o pessoal fazia. Porque era uma vergonha general. Então, medo. Lidar com, gerenciar por medo. A segunda é dinheiro. Se você pratica uma liderança por dinheiro, o que você cria? Mercenários. Você cria mercenários. Pessoas que vão fazer qualquer coisa para atingir a meta, pela meta e pelo dinheiro. Agora, se você gerencia com paixão, né, trazendo esse clima motivacional que a gente falou do começo das engrenagens, o que Jesus fez basicamente com os discípulos? Né? Ele criou essa paixão pelo evangelho, essa paixão pelas pessoas. Então é esse o ambiente que a gente quer criar como cristão. Né? Beleza? É isso, gente. Vamos. Alguma dúvida, algum comentário? Tranquilo? Vamos fazer uma oração e a gente encerra. Senhor, obrigado por esse tempo que tivemos aqui. Obrigado por tudo que o Senhor nos mostrou da tua natureza, do teu coração. E tão difícil, Senhor, tão complicado para nós, com a nossa capacidade limitada, sermos dessas pessoas que o Senhor mostrou. A gente pede que o Senhor atue em nosso coração, nos dê a capacidade, nos dê a sensibilidade para sabermos, né, das situações onde a gente deve melhorar, a gente deve corrigir atitudes. E o seu Espírito tem um canal aberto com o coração de cada um aqui para desconstruir os paradigmas humanos que nós temos de liderança, de hierarquia e de protagonismo, de glória, e que tudo se converta na tua bondade, Senhor. Passa e mostra a tua bondade no coração de cada um, Senhor. Em nome de Jesus, amém.